7 em cada 10 brasileiros terminam o mês sem saber para onde foi o salário. Não foi conta, não foi emergência, foi aquele delivery que você nem lembra. Aquela compra que pareceu pequena, aquele só dessa vez que virou 3 vezes na mesma semana. E enquanto você pensa, é pouco, tem alguém perdendo anos inteiros de construção financeira. Em questão de meses, tem uma parábola de 2000 anos atrás que explica exatamente por que você faz isso. E mais importante, como você, para antes que seja tarde demais. Se inscreve no canal, deixa o like e fica até o final. Porque o que você vai descobrir pode salvar você de um erro que a maioria só percebe quando já perdeu tudo. Tem uma história na Bíblia que todo mundo conhece, mas quase ninguém entende de verdade. Um filho pede a herança para o pai ainda vivo. Pega tudo, vai para longe e em pouco tempo perde tudo. A Bíblia diz que ele desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente. Mas sabe o que isso significa na prática? Ele não foi assaltado, não perdeu num investimento arriscado, não teve uma emergência médica. Ele simplesmente gastou. Impulso atrás de impulso, decisão atrás de decisão, até acordar sem nada. E aí vem o dado que ninguém te conta. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o brasileiro gasta em média 28% da renda com compras não planejadas, quase 1/3 do que você ganha, evaporando sem você nem perceber. Mas o problema não é quanto você gasta, é o que você perde no processo. A psicologia do eu mereço. Vamos começar pelo óbvio. Você não é burro. E o filho pródigo também não era. Ele não acordou um dia e decidiu, vou jogar minha herança fora. Não funciona assim. Existe uma armadilha psicológica que o cérebro humano cai toda vez que tem dinheiro na mão. E você está caindo nela agora, sem saber. Chama-se efeito de posse ilusória. Quando você recebe um dinheiro, salário, 13º, restituição do IR, qualquer coisa, seu cérebro faz uma conta errada. Ele vê aquilo como extra, como sobra, como algo que você pode gastar sem culpa. E aqui está o perigo. O filho pródigo recebeu a herança dele. Tecnicamente era dele, mas ele esqueceu um detalhe mortal. Aquele dinheiro não era extra. Era tudo que ele tinha para a vida inteira. Você faz a mesma coisa, recebe o salário, paga as contas, sobra R$1.000. E aí vem o pensamento, trabalhei o mês todo, eu mereço. E você merece, ninguém está dizendo que você não merece. O problema é que o cérebro não diferencia merecer de poder gastar. Para ele é a mesma coisa. Aí você compra aquela roupa, aquele jantar mais caro, aquela assinatura de streaming que você sempre quis. Separadamente, nada disso parece muito. R$50 aqui, R$100 ali. Mas tem um segundo efeito acontecendo. Os psicólogos chamam de licenciamento moral. Basicamente, quando você se dá uma recompensa, seu cérebro interpreta isso como permissão para a próxima. E para a próxima, e para a próxima. O filho pródigo não gastou tudo no primeiro dia. Ele foi se licenciando. Uma festa, outra festa, mais uma, até virar rotina. E quando você percebe, não sobra nada. Tem um estudo da Universidade de Duke que acompanhou pessoas que receberam heranças ou prêmios de loteria. Sabe quanto tempo levou para a maioria voltar ao mesmo patamar financeiro de antes? Não perderam por azar. Perderam porque o cérebro tratou aquilo como liberdade para gastar, não como responsabilidade de administrar. Mas espera, porque tem algo ainda mais perigoso, o efeito dominó. Deixa eu te contar sobre o Gabriel. Gabriel tinha 28 anos quando foi demitido de uma multinacional. Rescisão, R$80.000. Ele me contou que o primeiro pensamento foi, finalmente vou fazer o que eu sempre quis. Comprou uma moto, uma Honda CB 650, 28.000 à vista. Eu sempre sonhei com isso, ele disse. Depois veio a viagem. Nordeste, 3 semanas, resorts, passeios,
14 mil, mais 6 mil em roupas novas, para começar a procurar emprego bem apresentado, 3 mil em eletrônicos, 2 mil em rolês com os amigos, para comemorar a liberdade. 8 meses depois, Gabriel estava morando com os pais de novo. A moto, vendida por 18 mil, 10 mil de prejuízo. O dinheiro da venda pagou dívida de cartão de crédito. Ele não conseguiu emprego nesse tempo e, quando conseguiu, o salário era 40% menor que o anterior. Quando ele me contou isso, ele disse uma frase que eu nunca esqueci. Eu achei que estava comprando liberdade, mas estava comprando uma prisão. Agora, vamos dissecar o que aconteceu com Gabriel. Porque não foi só ele gastou mal, foi um padrão. Primeiro, ele confundiu realização de sonho com necessidade imediata. A moto era um sonho? Era. Mas era o momento certo? Não. Segundo, ele subestimou o efeito cascata. Comprou a moto. Aí veio a roupa de motoqueiro. Aí veio o capacete premium. Aí veio a manutenção, cara. Aí vieram as viagens de fim de semana. Um gasto puxa o outro. Sempre. Terceiro, ele não calculou o custo de oportunidade. Aqueles 80 mil investidos a 1% ao mês dariam R$ 800 mensais. Para sempre, sem trabalhar. Ele trocou R$ 800 por mês, por 8 meses de liberdade. E o pior? Gabriel não é exceção. Ele é a regra. A parábola do filho pródigo diz: ele foi para uma terra distante. Sabe o que isso significa? Ele se afastou de tudo que poderia segurá-lo. Família, responsabilidades, olhares de julgamento. Gabriel fez a mesma coisa, não geograficamente, mas mentalmente. Ele desligou a voz interna que dizia: espera aí, você faz isso toda vez que pensa, só dessa vez. Toda vez que justifica, está em promoção. Toda vez que ignora, eu não preciso disso agora. E quando você acorda, já está no fundo do poço. Mas espera, porque tem um preço que você paga, que não aparece em nenhuma fatura. O preço invisível. A Bíblia diz que o filho pródigo, depois de gastar tudo, começou a passar necessidade. Mas não foi só fome, foi humilhação. Ele teve que se sujeitar a cuidar de porcos. Para um judeu, isso era o fundo do poço absoluto, a vergonha máxima. E aqui está o ponto que ninguém te conta sobre gastos impulsivos. Você não perde só dinheiro, você perde tempo, dignidade e relacionamentos. Vamos por partes. Primeiro, tempo. Gabriel perdeu 8 meses sem trabalhar. 8 meses que ele nunca mais vai recuperar. Mas não foi só isso. Quando ele finalmente conseguiu emprego, ele voltou para uma posição júnior. Perdeu pelo menos 3 anos de progressão de carreira. Tem um conceito em finanças chamado custo de oportunidade temporal. Não é só o dinheiro que você gastou, é o tempo que você vai precisar trabalhar para recuperar aquilo. Comprou um iPhone de 5 mil parcelado? Se você ganha 3 mil por mês e economiza 20%, você trabalhou 8 meses só para pagar aquele celular. 8 meses da sua vida por um objeto que vai desvalorizar 50% em 2 anos. Segundo, dignidade. O filho pródigo chegou ao ponto de desejar comer a comida dos porcos. Ele perdeu a autoimagem dele. Você acha que isso não acontece com você? Toda vez que você pede dinheiro emprestado porque gastou demais. Toda vez que você evita olhar o extrato bancário. Toda vez que você mente sobre quanto pagou numa coisa, você está perdendo dignidade. E o pior, ela é silenciosa. Você não conta para ninguém. Carrega sozinho. E isso vira ansiedade, vira insônia, vira depressão. Terceiro, relacionamentos. A parábola não fala muito sobre isso, mas dá para ler nas entrelinhas. O filho pródigo provavelmente tinha amigos enquanto tinha dinheiro. Quando acabou, sumiu todo mundo. Isso acontece com você também. Não tão óbvio, mas acontece. O casal que briga por causa de dívidas. O amigo que você evita porque deve dinheiro.
A família que perde a confiança em você. Gastos impulsivos não destroem só o presente. Eles contaminam o futuro. E você só percebe quando já é tarde. Porque tem gatilhos específicos que te fazem gastar sem pensar. E se você reconhecer eles antes, você pode se proteger. 4 gatilhos fatais de compra impulsiva. Vamos direto ao ponto. Existem 4 gatilhos que ativam o modo gastar no seu cérebro e você precisa reconhecer eles agora. Gatilho 1. A ilusão da urgência. Promoção relâmpago. Oferta por tempo limitado. Black Friday. Liquidação imperdível. Tudo isso é armadilha para desligar o seu racional e ativar o seu emocional. Se você só vai comprar porque está barato, você não precisa. Regra de ouro: se você não ia comprar antes da promoção, você não precisa na promoção. Gatilho 2. O parcelamento mágico. Seu cérebro não processa parcelas como dívida. Ele processa como só, tanto por mês. R$ 1.200 parece muito, R$ 100 por mês parece nada. Mas no final do ano, você tem 12 parcelas de produtos diferentes e não consegue pagar nenhuma. Se você não consegue pagar à vista, você não tem dinheiro para comprar. Ponto. Gatilho 3. A justificativa do investimento. Curso que você nunca vai fazer. Academia que você vai 3 vezes. Livro que fica na estante. Você chama de investimento, mas é gasto disfarçado. Investimento tem retorno mensurável. Se você não consegue medir, não é investimento. Gatilho 4. O efeito manada digital. Instagram, TikTok, YouTube. Todo mundo viajando. Todo mundo com iPhone novo. Todo mundo jantando em restaurante caro. Você não vê a dívida deles, só vê a foto. 70% dos millennials admitem gastar dinheiro para impressionar pessoas nas redes sociais. Você está comprando para você ou para o Instagram. Agora que você sabe os gatilhos, vamos ao que fazer. O que fazer agora, não amanhã, não segunda, agora. Passo 1. Crie um lapso de 24 horas. Toda vez que você quiser comprar algo acima de R$ 100, espere 24 horas, sem exceção. Coloca no carrinho, mas não finaliza. Volta no dia seguinte. Se ainda fizer sentido, compra. Se não, você acabou de economizar. Faça isso agora. Pegue o celular, baixe um bloco de notas e cria uma lista chamada Quero Comprar. Tudo que você quiser vai ali primeiro. Passo 2. Ative o modo difícil. Apaga os cartões salvos dos apps. Todos. Amazon, iFood, Shein, Shopee, Mercado Livre. Desinstala apps de banco do celular. Acessa só pelo computador. Cancela a compra com um clique. Se você tem que digitar o número do cartão toda vez, você vai pensar 2 vezes. Faça isso agora. Literalmente agora. Pausa o vídeo se precisar. Passo 3. Automatize a proteção. No dia que o salário cai, 20% vai direto para investimento. Automático. Não negocia. Se você recebe 2.400, vão embora antes de você ver. Sobram 1.600. É com isso que você vive. Você não pode gastar impulsivamente o que você não tem acesso. Configure isso hoje no app do banco. Transferência automática, todo dia 5, para uma conta de investimento. Passo 4. Crie um fundo de bobagem. Olha, eu sei que você é humano. Você vai querer gastar às vezes. Então separa 5% da sua renda para isso. Chama de fundo de bobagem. Pode gastar sem culpa, mas apenas isso. Acabou? Espera o mês que vem. Isso te dá liberdade controlada e elimina a sensação de privação. Esses 4 passos levam 15 minutos para configurar, mas podem te poupar anos de sofrimento. Faz, agora. O filho pródigo voltou para casa, mas ele perdeu anos, ele perdeu a dignidade, perdeu relacionamentos, perdeu tempo que nunca mais voltou. A diferença entre ele e você é simples.
Ele não tinha esse vídeo. Você tem. Se esse vídeo te impactou de alguma forma, deixe o like. Não é só para o algoritmo. É porque eu preciso saber que isso fez sentido para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Pode ser seu irmão, seu amigo, seu primo que acabou de receber a rescisão. Se inscreva no canal e ative o sininho. Todo dia tem vídeo novo sobre finanças com princípios bíblicos que realmente funcionam. E se você quer entender mais sobre como os provérbios podem proteger seu dinheiro, assiste esse vídeo aqui do lado. Vale muito a pena. Você não precisa perder anos para aprender. Aprende agora.